De volta com o nosso programa Vitrine aqui para você pela Vila Imperial. Agora nós vamos falar sobre formação acadêmica, sobre formação profissional. E hoje aqui conosco o vice-diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Católica de Petrópolis, professor Marlone Wilson. Boa tarde, professor. Boa tarde. Vamos falar vamos começar falando da formação, né, da sua formação, que é uma coisa assim, uma característica muito interessante, a formação na área de contabilidade, né, o contador, né, é interessante que é uma formação que não tem assim, não vive as oscilações e as demandas do mercado. Acho que uma característica, uma peculiaridade, né, dessa profissão, e de repente eu não sei se você teria uma explicação para isso. Por quê? Por exemplo, você tem momentos em que você tem uma alta demanda para a área, por exemplo, para administração e marketing, depois uma alta demanda para turismo, engenharias, agora são as tecnológicas, né? E a formação em contabilidade, ela tem assim um contínuo, ela caminha muito equilibrada, né, sem essas oscilações de mercado. Você saberia por quê, Marlone? Eu acredito, Kátia, que exista inclusive um movimento crescente nessa demanda. Por quê? O contador, o profissional de qualquer espécie, ele está inserido hoje em um contexto extremamente complexo. A organização hoje, mais que nunca, é uma cadeia de valor. É uma integração de muitos processos onde se consome recurso material, financeiro, tecnologia, recurso humano. E o contador é um ser humano, é um profissional que faz parte desse contexto e, portanto, dessa integração. E ele tem acompanhado todo esse movimento, toda essa demanda, e na minha sincera opinião, eu acho que há um movimento crescente dessa demanda. A minha referência era no sentido de que nunca houve uma demanda declinante desta formação. De forma alguma. Né? Realmente, me parece que cada vez mais você vê espaços sendo abertos para a atuação do contador. Né? Quer dizer, às vezes ele acha, não, eu sou uma pessoa que vai atuar especificamente num escritório de contabilidade. Quer dizer, eu acho que se abre um leque. Quais seriam as áreas em que você enxerga o profissional contador hoje atuando? O profissional, ele, além do contador tradicional, do escritório que você mencionou, o pesquisador, o professor, o consultor, o auditor, o perito. Então, são áreas sempre em ascensão. Perícia, auditoria... Perícia, auditoria, consultoria. Exatamente. São os pontos fortes aí de maior demanda hoje. Acredito que isso deve atingir um movimento crescente nos próximos tempos. E especificamente em relação à Universidade Católica, o curso de contabilidade. Existem algumas particularidades, existem alguns diferenciais, né, pelo menos aqui na região serrana, né? O que você poderia falar e ressaltar dessa formação na instituição? O curso de contábeis, que eu tenho a honra de coordenar desde 2 anos atrás, tá? Ele tem já um histórico que eu considero um certificado de garantia. Qual seria esse histórico? Nós tivemos aí todos os provões realizados na época em que havia o provão, tivemos o conceito A. Vamos lá, esse provão, que às vezes as pessoas a gente está falando aqui, mas o que é este provão? O provão é o que hoje nós conhecemos como ENADE. É o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Na época, foi estabelecido critérios um pouco diferentes do ENADE, mas que o objetivo final seria o mesmo, né? Fazer uma seleção e conceituar o curso. Então você pega aí uma amostra de alunos que estão na instituição, quer dizer, na verdade são todas as instituições. Isso. Eles fazem uma avaliação durante a sua formação e aí dá-se um conceito. O curso sempre teve o conceito? Conceito A, que era o conceito mais alto, né? Foram 3 provões em anos consecutivos e nós tivemos aí esse conceito excepcional. Tivemos também, o ano passado no ENADE, tivemos o conceito 4, que é um conceito também excepcional. Quer dizer, de uma avaliação que vai do grau 1 ao grau 5, a contabilidade, o curso de contábeis teve o grau 4. Né? Quer dizer, então realmente é um curso de grande qualificação. Tem um diferencial muito grande. Inclusive eu queria acrescentar que no trabalho do Guia do Estudante, que é aquela atividade proporcionada pela editora Abril, nós alcançamos no ano passado 4 estrelas, melhores universidades. Então, é mais um diferencial do nosso curso. Então, ainda a editora Abril, né, conceituou o curso com 4 estrelas. 4 estrelas, exatamente. Quantos alunos vocês têm no curso de contabilidade? Hoje nós temos uma faixa de 135 alunos.
135 alunos em 8 períodos, é isso? 8 períodos. 8 períodos. Exatamente. Mas a formação são 4 anos. São 4 anos. Existe tecnólogo para contabilidade? Não, existe o técnico em contabilidade. Existe uma controvérsia entre contador e contabilista. Até eu gostaria que você esclarecesse isso. Para nós aqui da classe contábil, isso não é muito relevante. Porque o profissional de contabilidade no Brasil é denominado contador, que é aquele que faz o curso de ciências contábeis, bacharelado, portanto é bacharel em ciências contábeis, e ele é um contador. Existem vários cursos técnicos no Brasil. O ano passado... Você faz em nível médio, o técnico? Nível médio, exatamente. Você faz uma formação como se fosse um 2º grau. Isso. E você faz a formação técnica em contabilidade. Isso. O ano passado houve um recadastramento do Conselho Federal de Contabilidade e chegou-se à conclusão que nós temos hoje uma média de 400 mil técnicos no Brasil. Tá. E esses técnicos, uma curiosidade, eles migram e fazem depois contabilidade? Você tem esse conhecimento? Isso é um comportamento muito comum. O técnico, ele migrar para um curso superior. Não é uma regra, digamos, 100% válida, mas se a gente for considerar percentual, mais da metade dos nossos técnicos, eles migram para o ensino superior. O Conselho Regional, existe um conselho, né? Aliás, é uma das poucas profissões, nós estamos com assim, um leque tão grande de formações e conselhos realmente, tradicionalmente no país, não temos, dada a proporção de cursos, nós temos muito poucos, né? Então, o Conselho Regional de Contabilidade, ele distingue o técnico, por exemplo, o que pode um técnico em contabilidade fazer, o que pode um contador fazer dentro da atuação na área contábil? Isso, existe diferença de atribuições e de responsabilidades. Quais a nível seriam, técnico, rapidamente? Por exemplo, determinadas atividades de auditoria, de perícia, são inerentes ao contador nível superior. Tá? A questão da escrituração, a confecção de demonstração contábil, né, a responsabilidade por essas demonstrações, a análise, isso fica certamente também a critério do técnico. Isso pode ser inerente a uma das atribuições, entre outras, do técnico contábil que nós temos. E eles, na verdade, eles trabalham de uma forma harmoniosa, mas seria interessante fazer uma formação superior, quem tem a formação Com técnica. certeza, importante. Dá um salto quântico. Isso. Você, inclusive, comentou sobre a questão da regulamentação. A contabilidade, a ciência contábil, no Brasil, foi a primeira profissão a ser regulamentada, em 1931. É mesmo? Foi a primeira profissão regulamentada. E a universidade também está ofertando cursos de pós. Quais seriam eles? Nós lançamos 2 pós-graduações. Lato sensu, que é aquela pós-graduação que, segundo a orientação do Ministério da Educação, tem que ter um mínimo de 360 horas. No caso são Controladoria e Finanças, especialização, e uma especialização em Gestão Bancária e Negócios. E quais seriam essas distinções? A Controladoria e Finanças, Kátia, o foco é o controlador, o controller. Esse profissional, ele na verdade tem sob a sua guarda toda a responsabilidade orçamentária, contabilidade geral, contabilidade gerencial e a gestão estratégica dos custos de uma organização. Então, na verdade, é uma pessoa, é um profissional que participa de todo o planejamento estratégico e é o braço direito em termos de assessoria econômico-financeira, contábil e de produtividade da gestão do negócio. E a gestão bancária para quem deseja desenvolver expertise em banking, na área bancária, porque a gente vai atuar principalmente na gestão de riscos, na produtividade, na serviço, canais de distribuição. E estamos, inclusive, reunindo para essa pós-graduação profissionais aí do mercado, Caixa Econômica, BNDES. Então, é um curso realmente muito forte e que a gente pretende iniciá-lo dia 26 de fevereiro. Quer dizer, 26 de fevereiro é agora e as inscrições ainda estão abertas? Estão abertas. Quer dizer, então, essa segunda pós que você relatou, ela está num contexto especificamente bancário. Bancário, é um lato bem focado. Agora, a controladoria, eu já acho que não é a segunda turma? Seria a segunda turma? Não, havia um curso de controladoria. Só Nós inserimos controladoria e finanças. Cresceu a parte de finanças. Mudou bastante conteúdo do programa, módulos, nós modificamos bastante. Mas já foi ofertado e houve uma demanda bem grande para a controladoria. Já tivemos várias turmas de controladoria. Várias turmas de controladoria, eu me recordava disso. Quer dizer, então agora que é uma outra versão, não é a mesma pós. Isso, exatamente. É uma nova versão. Rapidamente,
A universidade tem um programa de experiência. Né? Outros professores já estiveram aqui, coordenadores de curso, né? Como é que, rapidamente, como ele ocorre, como ele se dá, e no caso, por exemplo, de alguém que esteja com uma dificuldade em o que seguir, qual a minha formação, como se proceder para estar com você, para visitar a instituição e de repente assistir uma aula, como se dá o processo? Eu inclusive, foi interessantíssimo você colocar isto, porque nós, esse mês que passou, dezembro, eu recebi vários e-mails de pessoas exatamente nessa situação, que queriam uma orientação, queriam até conhecer o curso de Ciências Contábeis, e foi feito da seguinte forma: eles se comunicaram pela internet, o telefone, e nós agendamos uma reunião. Eu particularmente quis receber essas pessoas e fiz isso à noite. Nós ficamos cerca de 2 horas conversando, a gente discutiu bastante assunto dentro da necessidade de cada cidadão que ali estava. E eu fiz uma visita às instalações, mostrei o curso, o trabalho do curso, enfim, foi muito produtivo, as pessoas saíram realmente... mais conscientes, né, do que vai encontrar. Exatamente. E mais seguras do que vão decidir no futuro em termos de profissão. Então, aí é só entrar em contato com você, seu e-mail da universidade? marlone.souza@ucp.br. E em relação à pós, também é com você, Marlone? A pós-graduação pode se ligar direto com o departamento de pós-graduação e extensão da universidade. Mas aí alguma informação sobre corpo docente, ou de repente uma informação específica em relação a uma disciplina, você faz esse acompanhamento? Você pode, quer dizer, porque de repente claro. É importante que as pessoas tenham algum referencial, claro, né, para chegar, né? Então exatamente. Eles podem procurar por você. Qualquer dúvida pode se ligar diretamente comigo, por telefone, lá no Centro de Ciências Sociais, ou por e-mail, e a gente tem um prazer enorme em rapidamente retornar e dar a explicação que for preciso. Você, Marlone, quantos anos atuando na área? Como professor, 12 anos. E como consultor, atuando na praxis, também, no exercício cerca da profissão? de 10 anos. 10 anos. Na verdade, a minha formação, eu sou graduado também pela Academia Militar das Agulhas Negras. Mas já antes eu fiz a graduação em Ciências Contábeis. Como eu era oficial da ativa, eu não tinha como exercer a profissão dessa forma. Tendo em vista que o Estatuto dos Militares ele cria algumas restrições com relação a isso. Mas o ensino, o magistério, a gente já exerce há 12 anos. E por que, era interessante, qual é o perfil do profissional que busca a formação? Por exemplo, como você é em termos assim, de perfil? O que você busca profissionalmente? Quais são as competências ou as características? É importante que cada um, na hora que vai comprar um conhecimento que na verdade é um investimento, porque isso é um investimento, a gente se conheça muito bem. Eu acho que o que falta às vezes na pessoa é ela se conhecer. Daí a dificuldade dos jovens, 17, 18 anos, tomarem a decisão diante dessa oferta tão ampla que hoje é o curso de graduação. A distância presencial, é o semipresencial, enfim. E o que acontece? Eu acho que nesse caso, para o contador, o perfil organização, muita organização, detalhamento, a preocupação em ser detalhista, porque nós lidamos com legislação, interpretação de leis. Interpretação de leis. Esses dados que nós fornecemos são dados que nós nos responsabilizamos inteiramente. Então tem que ter uma segurança, uma firmeza de que, né? Exatamente. Aquilo tudo é objeto de análise e aquilo ali pode gerar responsabilidade, direitos e obrigações. Daí a importância de cada um ter, né, guardado em si essa necessidade de buscar pesquisa, buscar o desenvolvimento, o aprimoramento e essa atualização permanente do seu conhecimento. Que exige, né? Exige bastante. E números? Muito domínio dos números. Os números, eles na verdade são os instrumentos, né? A contabilidade já passou por muita etapa. Já houve uma época que a gestão era em cima de números, hoje a gestão é em cima de processos. Então o número, não que ele tenha ficado de lado, mas ele passou a ceder um pouco da importância dele para as atividades e processos. Analítico, quer dizer, hoje o perfil do profissional é um profissional mais analítico. Exatamente. Interpretativo. Exatamente. E com muita paciência e tolerância para ficar sentado num escritório na minúcia, é isso? Não. O profissional hoje, ele precisa se integrar. Ele não há mais aquele profissional fechado, portas fechadas. Né? Existe um trabalho em termos práticos, às vezes, que é individual.
Porque é a sua capacidade que vai ditar determinado tipo de análise e relatório. Solitária, talvez. Mas aquilo depois tem que ser compartilhado com a gestão. Sim. Ok? Sim. Legal, gostei. Foi interessante porque de repente já deu um norte para as pessoas. Porque às vezes o cenário de contabilidade para muitos a gente faz assim uma ideia, uma imagem completamente diferente. E esse teu foco aí da questão mais analítica hoje, menos números, mais interpretativo, é uma visão, pelo menos para mim, não sei se para o telespectador, bem nova da contabilidade. Talvez estimule pessoas a buscar a formação. Marlone, obrigada pela tua participação, pela tua presença. Depois vem nos contar como é que foi a receptividade da pós e da graduação, né? Porque ainda tem vestibular aí pela universidade, né? Parece que sim. Tem Parece que teremos aí um outro vestibular, se Deus quiser. Ok, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.